Então a gente já viu como é que funciona as estruturas, né? Eu acho bem legal essa parte, eu fico bem empolgado. Agora a gente está mais perto de entender a verdade para fórmulas da linguagem, né? Eu já dei um spoiler no vídeo passado, né? A gente vai definir verdade a partir da noção de pertinência, né? Ou seja, de algo ser membro de algo. Basicamente, né, a coisa é simples. Uma fórmula alfa será verdadeira em uma estrutura A se o valor semântico de alfa for V, né? Será falsa se o valor semântico for F. Mas a gente precisa saber, né, como determinar o valor de verdade de cada fórmula, né? A ideia básica é determinar o valor semântico de uma fórmula, seu valor de verdade, a partir do valor semântico dos seus componentes. Isso funciona no caso das fórmulas moleculares e das fórmulas atômicas como PA, já que a gente já tem, não sei porque isso aqui apareceu, a gente já tem tudo que a gente precisa para definir, né? Inclusive eu já defini, né? Eu falei para vocês que RA é verdadeira numa estrutura qualquer se a interpretação de A pertence à interpretação de R. Supondo que R é um predicado unário. Vou ter que botar outro predicado aqui. PAB é verdadeira na estrutura se somente se o par ordenado composto, né, pela interpretação de A pela interpretação de B pertencer à interpretação de B. Né? A gente já viu isso. Então a gente consegue fazer isso aí facilmente. Né? Então RA, você pode escrever assim, né? A interpretação de RA é igual a V se somente se, né? A interpretação de PAB é igual a V se somente se, né? Então, o que a gente já fez, né? A gente vai definir o valor de verdade a partir da relação de pertinência. O problema que a gente vai ter agora é lidar com esse cara aqui, né? Porque a gente não consegue interpretar X, né? X é qualquer coisa, né? X não tem uma interpretação. Como é que a gente faz nesse caso? A gente vai ver daqui a pouco, né? Então a gente não disse ainda qual é o valor semântico de uma variável, né? Variáveis funcionam sintaticamente como as constantes, né? Elas aparecem nas mesmas posições numa fórmula em que uma constante estaria, né? Então, para calcular o valor de verdade de uma fórmula com variáveis, a gente vai utilizar. Existem várias maneiras de explicar isso, tá? Existem várias propostas de como você fazer esse valor de verdade. Vou falar uma aqui que eu acho a mais simples. A gente vai simplesmente substituir as variáveis por constantes, né? Então, se eu digo assim, para todo x px, isso aqui vai ser verdadeiro na minha estrutura. Vamos dizer que na minha estrutura eu tenho os indivíduos A, B e C e D. Isso aqui vai ser verdadeiro se P de A e P de B e P de C e P de B, T de D. Então, uma fórmula universal ela é verdadeira se não importa a substituição que eu fizer daquela variável, ela continua verdadeira. Uma fórmula existencial ela é verdadeira se pelo menos uma substituição for verdadeira. E aí tem aquele problema que eu falei para vocês, né? Porque às vezes você pode ter indivíduos no domínio que não tem nenhum nome, né? Então, para isso que a gente está falando funcionar, todos os indivíduos do domínio têm que ter um nome, né? Então, a gente vai ter que meio que, para fazer isso funcionar, a gente vai ter meio que inventar nomes para os indivíduos no domínio que estão sem nome, né? No jargão a gente fala que o domínio, a gente tem que cobrir o domínio, né? Ele tem que ser coberto, no sentido de que todos os indivíduos tenham um nome, para isso funcionar. Né? Mas vamos ver aqui como é que funcionam as fórmulas atômicas, que eu já falei, é bastante simples, né? Tendo uma estrutura, fica fácil ver se uma fórmula atômica, como MB, é verdadeira ou não, né? Ela terá o valor V se o indivíduo associado por I, né, pela interpretação, a constante B, isto é, I de B, né, que é Juliana, no caso lá do exemplo, pertencer ao conjunto de A, ou o conjunto de A, o subconjunto de A, o subconjunto do domínio, associado por I ao símbolo de predicado M, né? No caso, a gente estava dando interpretação de M como sendo um X é mulher, né? Então,
o M está associado a um conjunto das meninas, né? Então, M de B é verdadeira se somente se a interpretação de B pertence à interpretação de M, né? Então eu tinha colocado aqui, né? Eu tinha colocado o I aqui, mas na verdade formalmente aqui tem que estar aquele símbolo lá doidão, tá? Então a estrutura interpreta M como verdadeira, né? A estrutura verifica M, né? Verifica, né? Torna M verdadeira, M de B, né? Se somente se a interpretação de B pertencer à interpretação de M, né? Então vamos pensar aqui a estrutura lá que a gente tinha, né? Então aqui é um jeitinho legal de especificar uma estrutura, né? Aqui eu tenho esse quadrado aqui é o universo, né? Eu tenho aqui todos os indivíduos que estão no meu universo, eram 12, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. Me perdi aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu estou falando assim, ó, esse indivíduo aqui, Ana Maria, eu estou interpretando A a partir desse indivíduo. Juliana, eu estou interpretando B. Eu estou usando Sebastião para interpretar C. E eu estou usando Felipe para interpretar D. Né? A interpretação do predicado H é esse conjunto aqui, composto por Doroteia, Verônica e Sebastião. A interpretação do conjunto R dos rapazes é esse conjunto. A interpretação do conjunto M das mulheres é esse conjunto aqui, né? E a interpretação do conjunto C, que é as pessoas que moram em Campinas, é esse conjunto aqui, tá? Aqui tá, né? O nome aqui é o universo. Então, o resto das fórmulas atômicas também é a mesma coisa, né? Vamos ver agora uma fórmula que contém um símbolo de relação binária, GDA. De acordo com a nossa interpretação formal, ela é verdadeira se Felipe gosta de brincar com Ana Maria. Mas na interpretação formal, GDA recebe o valor V se o indivíduo associado por I, né, pela interpretação a D, I de D, está na relação associada por I ao predicado G, I de G, com o indivíduo associado por I à constante A, I de A. Então, a interpretação A verifica GDA, ou seja, o valor de verdade de GDA é V, se e somente se o par ordenado cujo primeiro indivíduo é a interpretação de D e o segundo indivíduo é a interpretação de A pertence ao conjunto da interpretação de G. Tá? Eu já falei isso aí. Então, determine o valor de verdade das fórmulas abaixo na estrutura que estamos considerando. Tá? Eu não lembro mais da estrutura, vocês têm que dar uma olhada lá, mas eu lembro aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui R de C, né? Então, essa sentença aqui vai ser verdadeira se a interpretação, o indivíduo que nós estamos interpretando C, fizer parte do conjunto que está sendo usado para interpretar R. A gente vai olhar aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui é o indivíduo que está aqui, é C, né? Ele está aqui. E cadê a interpretação de R? Aqui, ó. Então, a interpretação de R, deixa eu até mudar de linha, a cor da linha aqui. A interpretação de R é esse conjunto aqui, ó. O indivíduo que está interpretando C é membro do conjunto que está interpretando R? É. Então, isso aqui é o quê? V. Faça o resto. Não é difícil. Para fórmulas moleculares, gente, é simples, a gente já fez isso, a gente já tratou desse caso. A gente vai usar simplesmente as tabelas de verdade dos operadores para determinar o valor de uma fórmula a partir dessas subfórmulas, né? Por exemplo, essa fórmula aqui, ela é V na estrutura S, na estrutura A, se ou isso for V, né? É uma disjunção normal, né? Como a gente viu que isso daqui é F, isso daqui é F, de onde se segue, né? A negação. A negação é verdadeira quando a afirmação é falsa. Como essa afirmação aqui é falsa, RB é falso, não RB é verdadeiro, logo essa disjunção é verdadeira.
né? Funciona igual ao cálculo proposicional, então não vou nem perder tempo aqui. A gente já teve várias aulas aí revisando isso, tá? A diferença é só que numa valoração, ou seja, numa estrutura, ou numa entidade que interpreta uma linguagem proposicional, o valor de verdade de uma fórmula atômica é sempre dado arbitrariamente, é V ou F. Numa estrutura, esse valor é determinado a partir do valor semântico dos símbolos envolvidos. Mas uma vez que você tem o valor de verdade de uma proposição, as proposições moleculares você forma igual. Você vai seguir igual. Uma conjunção é verdadeira se ambos os conjuntos forem verdadeiros. Uma adjunção e falsa no caso contrário. Uma adjunção é verdadeira se pelo menos um dos disjuntos forem verdadeiros e falsa quando ambos forem falsos. Um condicional é falso quando um antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. E é verdadeiro nos outros casos, etc, etc. Tá? Então, utilizando os valores das fórmulas atômicas desse exterior, determine o valor de verdade dessas fórmulas, tá? Aí, assim, tem que ficar olhando isso daqui, ó, para ver se as fórmulas aqui são verdadeiras ou falsas. E aí depois, né, vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho C de A implica C de B ou não R de A. Então vamos ver ali se C de A é verdadeiro ou falso. Cadê o C? C aqui, né? Cadê o A? Não, o A está aqui, ó, gente. Está fora do conjunto. Então C de A é falso. Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente já faz daquele mesmo jeito, substituindo aqui. Substituindo na fórmula. Vocês já viram aqui que isso aqui é um condicional com antecedente falso, né? Então a gente sabe que isso aqui vai ser falso. Não precisa nem calcular, né? Aqui, ó, você pode fazer assim, ó, 3 pontinhos. É falso, meu amigo, porque o antecedente é falso. Não precisa ficar perdendo tempo, mas vamos perder tempo aqui porque a gente está aprendendo, né? C de B, vamos ver se C de B é verdadeiro. Então C está aqui, cadê B? Ó, B está aqui, ó. Então B está aqui, está fora de C também. Então C de B é falso. Ou vamos ver se R de A é verdadeiro. R de A. R, cadê R? R, acho que é esse conjunto aqui, né? R aqui. E cadê o A? Não, o A é Ana Maria, não é? Então é falso também. Então, só que aqui, perceba que está negando, né? Então aqui vai ficar assim. Ou desculpa, gente. Isso aqui a gente sabe que é verdadeiro, né? Não que é falso. O professor errando. Na prova aí ia perder. Então aqui você tem assim, né? Então aqui você tem F. Quero ver quem percebeu que eu errei. Agora, depois que eu disse, está fácil. F ou V. Aqui fica F, implica F ou V fica V. E isso aqui é V, né? Mas como a gente já sabe que isso aqui é F, a gente já sabe que isso aqui vai ser V. Não importa. Tá? Não se confunda como eu me confundi na prova. Então vamos agora aqui para o ponto novo, né? Fórmulas gerais. Fórmulas gerais, como é que faz? Tomemos, por exemplo, existe um x tal que m de x. Quando é que a gente pode dizer que essa fórmula é verdadeira na estrutura? Obviamente, se algum elemento do universo tiver propriedade associada a m, né? Então essa fórmula é verdadeira se a interpretação de m não for vazia, né? Ou seja, se tem algum indivíduo na interpretação de m. Então, uma solução que a gente vai empregar aqui é o seguinte: é trocar a variável x por alguma coisa que dê o resultado que resulte na fórmula fechada, ou seja, por constantes individuais. Então, a ideia é que existe um x, m de x, é verdadeiro se m de c for verdadeiro para alguma constante c. Então, aqui no nosso caso, a gente sabe que é verdadeiro m de x, ou existe um x, m de x. Aqui está uma confusão, né? Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que existe um x, m de x é verdadeiro aqui. Por quê? A fórmula que a gente está querendo ver é essa daqui, né? Existe um x, m de x. A gente sabe que isso é verdadeiro. Por quê? Porque a gente pode pegar essa parte aqui, substituir o x por alguma constante, por exemplo, a, né? Como m de a é verdadeiro, existe um x, m de x é verdadeiro, tá?
Só que aqui eu falei, tem um problema. Porque pode ser o caso de o sujeito que esteja ali, que X esteja sendo interpretado por algum sujeito que não tenha nome. Por exemplo, vamos dizer que o X, vamos dizer que eu tivesse esse conjunto aqui, ó, gente. Eu tivesse o V. Existe um X, V de X, ele tem que ser verdadeiro, porque o conjunto V tem Verônica. Só que Verônica não tem um nome na nossa linguagem, né? Porque A é Ana Maria, B é Juliana, C é Sebastião e D é Felipe. Verônica não tem nome. Então, essa nossa ideia de ficar substituindo por constante não ia funcionar. Então, para que isso funcione, a gente tem que fazer, né? Então, a princípio seria esse o modo de saber, né? Então, essa fórmula aqui é verdadeira, a estrutura valora essa fórmula como verdadeira se a estrutura valora essa fórmula aqui, ou seja, a fórmula atômica a partir da qual a fórmula geral é formada, substituindo x por alguma constante c como verdadeira para alguma constante c, né? Só que isso só vai funcionar se todos os indivíduos tiverem nomes. Mas antes de eu falar isso, eu vou ler essa parte aqui do livro de Mortari, porque essa parte aqui é importante, tá? Explicando como é que funciona essa substituição aqui. Denotaremos alfa substituindo x por c, chamada de uma instância de alfa da fórmula alfa, sendo o resultado de substituir todas as ocorrências livres. Isso aqui é importante, tá? A gente só pode substituir aqui ocorrências livres de uma variável x em alfa pela constante c. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, para todo x ax e para todo x bx, se eu tiver essa fórmula aqui, e aí eu vou ter que substituir, né, essa fórmula aqui por constantes. Só que aí eu só poderia substituir a primeira constante, porque essa segunda ela não está livre. Aí no caso, né, isso aqui vai ser um condicional. Aí para saber se essa daqui é verdadeira, eu teria que substituir essa daqui por outra constante ou pela mesma, tá? Então tem que tomar cuidado. A restrição com relação à troca apenas de ocorrências livres é que, pela nossa definição, uma expressão, né, essa fórmula aqui, para todo x, se p de x, então existe um x que é de x, é uma fórmula bem formada. Agora, é claro que a única ocorrência de x quantificada para todo x é a fórmula p de x, né? Por quê? Porque essa variável aqui, ela está ligada a esse quantificador aqui. Então, esse quantificador aqui, por mais que ele esteja pegando isso tudo, ele só está ligando essa variável, tá? Porque essa daqui já não estava livre quando a gente formou a fórmula, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Mas no geral, a gente poderia dizer que essa forma, que a estrutura valora essa forma como verdadeira, se ela valora alguma dessas fórmulas aqui, ou seja, substituindo nessa fórmula aqui interna, né, o x pelas variáveis que a gente tem, pelas constantes que a gente tem, né? E nesse caso aqui, um desses casos aqui é verdadeiro, porque aparentemente o B é mulher, não lembro quem é B, né? Só que o problema é que o domínio pode não ser coberto, ou seja, pode ter indivíduos que estejam no domínio, mas que a gente não tenha nome para o indivíduo. E pode ser o caso de daquela sentença quantificada ser verificada por um indivíduo que a gente não tenha nome. Então, para isso, para a gente fazer essa definição, a gente precisa fazer uma extensão da linguagem, colocando um nome para todos os indivíduos, né? E a gente vai chamar esses nomes, a gente chama de nome mesmo para diferenciar das constantes. Então, essa sentença aqui é verdadeira se isso daqui é verdadeiro para algum i, em que i pode ser uma constante individual
ou algum desses nomes artificiais que a gente colocou depois. Né? E a partir daí, a fórmula geral se segue mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, essa fórmula aqui vai ser verdadeira se essa fórmula atômica aqui for verdadeira para todo o I, em que o I, para toda substituição que você fizer com I, em que I pode ser um nome ou uma constante, tá? Outra forma de você pensar é o seguinte: existe um x, P de x é verdadeiro se a interpretação de P não for o conjunto vazio. E para todo x, R de x vai ser verdadeiro se a interpretação de R for igual ao domínio, né? Pronto, então a gente tem aqui as definições mais ou menos formais, né, do que a gente já acabou de falar. Uma estrutura A para uma linguagem L é um par ordenado A I, em que A é um conjunto não vazio, que é o domínio da interpretação da estrutura, né? E o I é uma função de interpretação, tal que a toda constante individual da linguagem I associa um indivíduo, ou seja, I de C, né, a interpretação de C é um indivíduo do domínio. A cada letra sentencial, ou seja, predicado zerário, I associa um valor de verdade. Então, a interpretação de uma letra sentencial pertence a V ou F. E para cada símbolo de predicado n-ário, né, para n maior que zero, se associa um subconjunto, ou seja, esse aqui A elevado a n, né, A elevado a 1 é um conjunto de indivíduos, A elevado a 2 é A vezes A, né, então é um conjunto dos pares ordenados em que o primeiro elemento faz parte do domínio, o segundo elemento faz parte do domínio. A elevado a 3 é um conjunto de triplos ordenados, etc, etc. É assim que a gente escreve em linguagem mais ou menos formal. Tá? Eu estou falando aqui um pouquinho rápido dessa parte, porque eu estou mais preocupado que vocês aprendam a ideia geral. Tá? Depois que vocês souberem a ideia geral, vocês pegam esses detalhes. Tá? Eu imagino que a gente não vai ter muitas questões assim, com esses detalhes mais formais. Tá? Vai ter mais sessões de verifique se tal estrutura verifica tal fórmula, etc, etc. Então, para as fórmulas moleculares, a gente vai utilizar a mesma definição que a gente utiliza no cálculo de predicado, né? Então, né, a estrutura verifica uma letra sentencial, se a interpretação dela é o verdadeiro. Beleza. A estrutura verifica uma sentença atômica, né? A gente viu, né? Se esse enupla ordenado pertence àquele conjunto, né, em que isso aqui pode ser não sei nem como é que chama, né, um par ordenado de um indivíduo só, que seria só o indivíduo mesmo. Uma estrutura verifica não A, ou seja, o valor de não A é verdadeiro se o valor de A for falso, se somente se, né? O valor de A ou B é verdadeiro, se o valor de A é verdadeiro ou o valor de B é verdadeiro. O valor de A e B é verdadeiro, se o valor de A e o valor de B, né, os dois forem iguais e forem ambos verdadeiros. Se alfa, então beta é verdadeiro, se somente se ou alfa for falso, né, quando um traçador é falso, a sentença é sempre verdadeira, não condicional, ou beta é verdadeiro. Quando o beta é verdadeiro também, continuar sempre verdadeiro. Ou você poderia dizer como eu falo mais, que eu acho mais simples. Isso daqui é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Mas está dizendo a mesma coisa aqui. A estrutura verifica alfa se somente se beta, se o valor de alfa e beta forem o mesmo. Já o valor para todo x alfa é verdadeiro, se o valor de alfa, trocando todos os x livres por i, for verdadeiro para todo parâmetro. E existe um x alfa é verdadeiro se alfa, trocando x por i, for verdadeiro para algum parâmetro i. Né? Então, isso aqui é um último pontozinho que a gente pode falar do valor de verdade de uma fórmula aberta como essa, utilizando a noção de fecho. Então, a fórmula aberta é verdadeira se o fecho dela
for verdadeiro. E como é que a gente faz o fecho de uma fórmula? Colocando quantificadores, prendendo as variáveis livres com quantificadores universais. Tá? Esse é um ponto, é uma minúcia só para deixar tudo bonitinho assim, mas não é tão importante não. Né? Então aqui, ó, determine o fecho dessas fórmulas, ou seja, tudo que tiver livre aqui, né? A gente já aprendeu na outra aula o que é uma variável livre, então você vai pegar todas as variáveis livres aqui e prender com quantificadores universais. Tá? E aqui, esse aqui que eu quero que vocês façam, tá? É difícil, é exercício 10.4. Vou fazer esse daqui lá na nossa aula quinta-feira, que é, a gente tem essa estrutura e eu quero dizer se essas sentenças são verdadeiras nessa estrutura. E eu quero que vocês façam isso, tá? Então é isso, gente. Eu sei que essa última aula aí foi meio complicada. Tenham calma, façam com calma, tentem aprender isso daí. E, por favor, venham com dúvidas na quinta-feira para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, tchau, gente. Um abraço.